Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de tradução e análise da obra de Hal Crook, How to Improvise. Nesse nosso vídeo, a gente está na página 61 e começamos a seção 2 do livro, já percorremos a seção 1 inteira. Olha que legal. Essa seção 2 ela começa com o tópico Stretching the Time, que pode ser feito numa tradução livre, alongando o tempo. Vamos ver isso? Então vamos lá. Então, alongando o tempo. Alongar o tempo enquanto soa significa intencionalmente contrair ou expandir os valores das notas para adiantar ou atrasar o andamento. O objetivo é, claramente, definir um andamento alternativo ao original. Isso serve como efeito especial para criar interesse no solo. Existem, então, 3 possibilidades para tocar o tempo. 1. Centrado, ele põe a expressão dead center, que numa tradução mais literal seria centro morto, ou seja, no tempo atual. 2. Ahead of center, ou seja, à frente desse centro, que eu traduzi como à frente do centro, levemente acelerando o andamento. E 3. Behind the center, ou atrás do centro, levemente atrasando o andamento. Aí logo ele já entra com exercícios 1 e 2. Vamos ver esses exercícios. Ligue o metrônomo a um andamento médio lento, algo como 96 bpm. Comece os exercícios com o tempo centrado por 4 a 8 tempos. Então, acelere ou atrase o andamento o suficiente para ser notado e segure-os por alguns tempos contra o metrônomo. É difícil fazer isso, mas se você se concentrar, vai conseguir. Finalmente, retorne ao andamento original. Repita isso várias vezes e faça variações do tempo no metrônomo. Use notas swingadas e precisas. Podemos ver aqui o exemplo 1 e 2 mostrando isso. E no final da página, ele vai falar sobre os exercícios que vão seguir na próxima página, do 3 ao 9. Ele diz o seguinte: usando o método play-rest e variando a duração das frases, improvise em andamentos médios em um único acorde ou uma progressão familiar de acorde com acompanhamento ou metrônomo, seguindo as seguintes instruções. Vamos para a página 62 então. Exercício 3. Toque cada frase do começo ao final com andamento centrado. Foque na acurácia do tempo e na definição clara dele enquanto toca. Exercício 4. Comece cada frase com andamento centrado por vários tempos, e então acelere ou diminua o andamento da frase por vários tempos e depois retorne ao centro. Número 5. Comece cada frase com andamento centrado por vários tempos, e então acelere o andamento da frase por vários tempos. Número 6. Comece cada frase à frente do centro por vários tempos ou mais, e termine cada frase com tempo centrado por vários tempos. Número 7. Comece cada frase com o tempo centrado por vários tempos e termine cada frase com andamento atrasado por vários tempos. Número 8. Comece cada frase atrás do andamento por vários tempos e termine cada frase com andamento centrado por vários tempos. E número 9. Toque frases consecutivas com diferentes centros de tempo. 2 compassos no tempo centrado, pausa. 2 à frente do andamento, pausa. 3 atrás do andamento, pausa. Após fazer progresso no andamento médio, pratique os exercícios em tempos mais rápidos e mais lentos, com diferentes fórmulas de compasso. Aí podemos passar para o exercício 1 de Time Awareness, que pode ser traduzido numa tradução livre como consciência do tempo. Vamos ver as instruções. 2 ou mais músicos a qualquer instrumento improvisam simultaneamente em um único acorde ou padrão de acordes, que seja familiar sem acompanhamento. Um cria variações no andamento por gradualmente aumentar ou diminuir a velocidade no solo, e o outro deve seguir as mudanças no andamento da melhor maneira possível. O músico que controla o andamento deve tocar colcheias consecutivas por 2 a 4 compassos, até executar a mudança de tempo que deve ser gradual, para dar ao outro músico uma linha para seguir. A um certo ponto, no acelerando ou retardando, o músico que controla o andamento deve segurá-lo por alguns compassos para claramente estabelecer o novo andamento, e aí começar a mudá-lo novamente. Ambas situações, controlando o andamento e seguindo as mudanças, apresentam desafios por obrigar a atenção a se dividir entre o que faz e o que o outro está fazendo. Essa habilidade é essencial para a comunicação musical. Você deve aprender a ouvir não só o que está tocando, mas o que está sendo tocado. Agora temos o Time Awareness, exercício 2. 2 ou mais músicos de qualquer instrumento improvisam simultaneamente em um único acorde ou padrão de acordes que seja familiar sem acompanhamento. Um músico segura o andamento no centro, enquanto o outro flutua do centro para frente e para trás. Pode ser feito com ou sem metrônomo. E aí, para finalizar esse tópico, ele mostra aqui a agenda de prática diária de Time Awareness, ou seja, consciência do tempo. Número 1. 20 minutos em alongar o tempo, exercícios 1 e 2. 40 minutos em alongar o tempo, exercícios 3 a 9. 40 minutos em consciência do tempo, ou seja, Time Awareness, exercício 1 e 2. E 20 minutos de diversão.
Passada a página 62, podemos ir para 63, onde vamos começar um novo tópico. É o tópico de dinâmica, mais precisamente o tópico de contraste de volume. Vamos ver ele. Então, a dinâmica pode criar poderosos e dramáticos efeitos em um solo improvisado. A seguir, existem exemplos de curvas de dinâmica convencionais para 32 compassos ou mais. Então dá uma olhadinha aqui, são 7 exemplos, e esses gráficos mostram o começo soft e loud. Soft, que pode ser traduzido como suave, e loud como alto. Então ele está estabelecendo um paralelo entre dinâmicas baixas e altas. Você pode ver no exemplo 5, por exemplo, uma grande variação. O exemplo 1 é uma coisa um pouco mais contida, começa soft, termina loud. O exemplo 7 é exatamente o contrário. Em cada uma dessas curvas de dinâmica existe contraste, o que ajuda a criar e reter interesse no solo. Mas nem todos os solos devem conter variação de volume. Algumas vezes é efetivo tocar com volume alto ou baixo durante toda a extensão do solo. E certamente, seções inteiras do solo podem estar no mesmo volume, uma vez que a música se faz interessante a partir de outros aspectos, tais como a densidade rítmica, duração das frases. Então, o que está sendo falado aí? Você não necessariamente tem que fazer a dinâmica variar toda vez, porque o interesse no solo ele é criado a partir da somatória de uma variação de fatores. Então, se você já está variando vários outros fatores, como que ele citou aqui, a densidade rítmica, a duração das frases, às vezes você pode manter a dinâmica toda sempre alta para dar ênfase ao solo, sempre baixa para criar certo mistério. Não há necessidade de ficar fazendo ela variar tanto todas as vezes. Curvas dinâmicas similares àquelas demonstradas anteriormente podem também ser encontradas em frases individuais, em um ou mais compassos. Dinâmicas são criadas naturalmente pelas curvas rítmicas e melódicas das linhas da melodia. São exercitadas em formas de acento, articulações, notas fantasmas, mini crescendo e diminuendos. A regra geral é: quanto mais aguda a nota, maior o acento ou volume. Aí podemos ver aqui no exemplo 3 uma análise bem legal disso. O exemplo 3 poderia também ser tocado com a seguinte dinâmica imposta, o que tira a ênfase de alguns centros naturais em mudanças de volume. Passando para a página 64, nós temos o exemplo 4, que mostra o que ele estava querendo dizer ali naquele parágrafo do exemplo 3. Certo? Aí vamos ver aqui. Em ambos os exemplos acima, ou seja, 3 e 4, a dinâmica contribui muito bem para o espírito, caráter e movimento da música, especialmente quando a sua execução é exagerada na sua performance. Aí vamos entrar no primeiro exercício de dinâmicas naturais. Selecione um acorde ou padrão de acordes e designe as escalas de acordes apropriadas. Escreva várias frases melódicas de 2 ou 3 compassos no acorde, aplicando dinâmicas naturais à linha da melodia. Examine a curva da dinâmica de cada frase para contraste. Pratique tocando as frases em vários andamentos, com metrônomo ou gravação de acompanhamento. Na performance, exagere a execução de todas as dinâmicas naturais, incluindo acentos, notas fantasmas, crescendo e decrescendo. Vamos ver aqui o exemplo 5 e o exemplo 6. Depois de observar um pouquinho eles, nós vamos partir para os exercícios 2 a 11 de dinâmica. Dinâmica natural e dinâmica geral. Então vamos ver. Selecione o conjunto harmônico e modo de acompanhamento, e usando o método PlayRest e variando a extensão da frase, improvise a tempo, controlando a dinâmica de cada frase, seguindo as instruções. Instrução do exercício número 2. Exagere as dinâmicas naturais de cada frase melódica, usando acentos, notas fantasmas, mini crescendo e decrescendo. Pause entre as frases. Número 3. Comece cada frase tocando de maneira suave por 4 a 8 tempos. Faça um crescendo e termine cada frase tocando alto por alguns tempos mais. O 4 diz o seguinte: comece cada frase tocando de maneira alta por 4 a 8 tempos. Faça um decrescendo e termine cada frase tocando suave por alguns tempos mais. Aí podemos ir para a página 65 para chegar até o 11. Vamos lá. Página 65. Exercício 5. Comece cada frase suave, aumente o volume, termine suave. O 6. Comece cada frase alto, diminua, termine alto. O 7. Comece suave do começo ao fim. 8. Alta do começo ao fim. 9. Alterne entre frases suaves e altas. Uma suave, uma alta, uma suave, uma alta ao longo do solo. 10. Alterne entre seções, que ele determina como se fosse de 8 a 16 compassos, suaves e seções altas durante o solo. E o 11º, foque na ideia geral de criar contraste e interesse no solo, por exagerar a dinâmica natural das frases melódicas enquanto muda o volume geral. Certo? Aí nós vamos poder ir para Dynamic Awareness, exercício 1. Vamos lá. Consciência dinâmica, exercício 1. 2 músicos ou mais improvisam simultaneamente a tempo em um conjunto harmônico selecionado com ou sem acompanhamento. Um cria variações graduais do nível de volume geral.
O outro deve seguir essas mudanças de volume da melhor maneira possível. Em um certo ponto, em cada crescendo ou decrescendo, o músico controlador da dinâmica deve segurar o volume por alguns compassos para estabelecer de maneira clara o novo nível e então mudá-lo novamente. O exercício 2 diz o seguinte: dois músicos ou mais improvisam simultaneamente a tempo em um conjunto harmônico selecionado com ou sem acompanhamento. Um músico sola um volume médio, enquanto o outro flutua o volume entre médio, suave e alto, exagerando as dinâmicas naturais. Exercícios em dupla ou em grupo são bem legais, porque aí todo mundo consegue aprender junto e melhora a eficácia do aprendizado, certo? Aí, para fechar esse tópico, ele entra aqui com a agenda de prática diária. 1. 40 minutos no exercício 1, escrevendo e tocando exemplos de dinâmica natural. 2. 30 minutos escolhendo dentre os exercícios 2 a 8. 3. 30 minutos escolhendo os 9 a 11. 4. 40 minutos no exercício 1 e 2 de consciência dinâmica. E 5. 20 minutos de diversão. Muito bem, pessoal, esse foi mais um vídeo, nosso vídeo número 13, e no próximo vídeo vamos continuar aqui na página 65 e adentrar o tema articulação, certo? Vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado, até já!